Já parou para pensar o que significa estar do outro lado da mesa? Se antes você fazia muitas atividades e recebia muitas atividades do seu gestor, do seu líder, agora você que vai ter que delegar, vai ter que falar, vai ter que ensinar para as pessoas o que elas podem fazer, o que elas precisam fazer. Mas ao invés de sair fazendo, tem uma forma melhor de se fazer isso, tem uma boa forma de se delegar. E é isso que a gente vai ver hoje aqui. Eu sou o Sérgio Neto, sou Agile Coach, tenho mais de 15 anos de experiência com TI, trabalhando com projetos, fazendo parte de times, liderando times diversos, de 8 a 80 pessoas. Mas como não se vive só de trabalho, eu gosto muito de cerveja, gosto de churrasco, gosto também para compensar fazer esporte e sou apaixonado por séries de zumbi e de ficção científica. Você sabia que 30% dos gestores acreditam que delegam bem e desses, 1 a cada 3 são considerados bons delegadores pelos seus liderados. E você? Você acha que você delega bem? Concentre-se naquilo que você é bom. Delegue todo o resto. Então, como disse Jobs, é importante que a gente saiba delegar para que a gente consiga focar naquilo que a gente é bom. Mas afinal, delegar ou delargar? Parece até engraçado essa palavra, né? Mas acontece muito e eu já passei por isso. Um dado momento da minha carreira, eu trabalhava numa empresa e eu cuidava de um sistema e eu sabia tudo daquele sistema. Essa empresa, claro, tinha outros sistemas com outras pessoas cuidando desses sistemas. Um dos colegas, num certo dia, pediu demissão. No dia seguinte ele já não estava mais no time. E o meu gestor pediu para que eu cuidasse daquele segundo sistema, que eu não sabia nada sobre ele. E aí eu perguntei para o meu gestor, tá, mas a gente tem um manual? A gente tem alguém que saiba também sobre esse sistema para me ajudar, para me dar umas dicas, para me ensinar? Não tinha nada. Meu gestor simplesmente falou assim para mim, vai lá e aprende. Então, esse é um exemplo de como você delarga uma tarefa. Ele simplesmente jogou no meu colo e eu, apesar das dificuldades, consegui superar o desafio, mas foi muito mais difícil do que se eu tivesse tido uma orientação do meu gestor. Donna Gannett, doutora em psicologia, estudou muito sobre delegação e ela colocou sua experiência e os estudos no livro O Poder de Delegar. Ela percebeu que muitos gestores e líderes estavam delargando aos seus funcionários as tarefas, sem acompanhamento, sem uma mentoria, o que é totalmente o contrário de delegar, que precisa de acompanhamento e mentoria. Vamos ver um pouquinho a diferença de delegar e delargar? Delegar permite-me ganhar tempo, enquanto que delargar gera muito retrabalho. Por quê? Se você como gestor, como líder, não indicou, não trouxe informações sobre a função, sobre a atividade, sobre o trabalho a ser realizado para o seu liderado, muito provavelmente ele vai cometer erro e ele vai ter que fazer um retrabalho. Delegar permite que a equipe cresça em capacidade e confiança. Delargar acontece que a equipe se sente insegura e associa a tarefa a uma frustração, impactando diretamente a alta performance da equipe. Delegar permite-me fazer um levantamento dos baixos desempenhos. Se eu estou acompanhando o meu liderado, eu consigo conversar com ele e entender por que ele está tendo um baixo desempenho. Enquanto que delargar, eu não acompanho o meu liderado. E aí o que acontece? As pessoas culpam a empresa, culpam o gestor pelos erros, pelos problemas, como se não fizessem parte dela. Delegar assegura resultados positivos, enquanto que delargar, entregar resultados é muito mais uma questão de sorte do que de competência. Afinal, se nós como líderes não estamos acompanhando os nossos liderados, o liderado acertar de primeira pode ser uma coisa muito rara, muito difícil de acontecer. Beleza, pela tabela você já entendeu que delegar corretamente é importante, mas como que essa distribuição de tarefas impacta o seu liderado? Quando você delega uma tarefa, você precisa garantir uma entrega bem-sucedida, mas não microgerenciar. Para isso, você precisa passar para o seu liderado o prazo, os objetivos a serem cumpridos e os recursos necessários para completar aquela tarefa. E para isso é muito importante que você saiba que o verdadeiro líder trabalha para o sucesso da equipe. Lembra o livro que eu acabei de citar, da Donna Gannett? Ele descreve 6 passos para fazer uma boa delegação. E esses 6 passos contam o que o liderado precisa saber, que são o prazo, a qualidade, a autonomia que ele precisa ter para fazer uma boa entrega. Então vamos conhecer os 6 passos para que você, líder, consiga delegar com assertividade. O primeiro passo é: prepare-se previamente. O segundo,
Defina claramente a tarefa a ser realizada, tem que ser específico. O terceiro passo, estabeleça claramente o prazo de execução da tarefa. Quarto passo, defina o grau de autonomia que deve ser atribuído a quem realizará a tarefa. 5. Determine pontos de verificação para poder acompanhar o progresso do trabalho e oferecer orientação ao funcionário. E sexto e último passo, faça com o funcionário uma recapitulação completa do trabalho. E aí, fez sentido os 6 passos? Ao seguir os 6 passos, você também estará executando fundamentos da motivação. Agora, vamos dar uma olhada no nosso pulo do gato? Uma equipe de alta performance é o resultado de um líder que delega de forma competente. Numa equipe de sucesso, cada colaborador deve ter suas funções bem definidas. E agora a bola está com você. Cabe você, líder, comunicar de forma assertiva as atividades para o seu liderado e também reconhecer os talentos. Mas vai que você julgou errado ao passar uma tarefa para o seu liderado. Não tenha medo em mostrar como fazer. Mas será que só mostrar é suficiente? Não. A mentoria continua após o término da tarefa. Quando nós realizamos uma tarefa e somos bem-sucedidos e somos reconhecidos por isso, a gente se sente bem. É o famoso reforço positivo. Vamos ver como é que isso funciona? Como eu acabei de falar, quando você delega uma tarefa para o seu liderado e ele consegue executar com sucesso, isso gera uma sensação de prazer no seu liderado. E se você conseguir associar isso ao seu reforço positivo, isso vai gerar um ciclo onde o seu liderado vai se sentir mais motivado a assumir mais tarefas. Eu faço a tarefa, eu concluo essa tarefa, sou bem-sucedido, depois eu sou reconhecido, associo essa tarefa a algo prazeroso e me torno um colaborador engajado. É muito importante que você, líder, entenda que quando o desafio é proporcional às habilidades do liderado, ele entra em flow. Vamos entender melhor como que isso funciona? Ele se desenvolve na realização da tarefa e, inconscientemente, associa um desafio a algo que proporciona prazer e, portanto, torna-se motivado a assumir novos desafios. O desafio proporcional é ligeiramente maior do que as habilidades identificadas no liderado, para que ele consiga se desenvolver de forma gradual. Então, para resumir, olha só no quadro. Se você passa um desafio maior que as habilidades do liderado, isso causa uma ansiedade. Se o desafio é menor que as habilidades desse liderado, vai causar tédio. Agora, se o desafio é proporcional às habilidades, aí sim ele entra em flow. Mas e quando o inverso acontece? O liderado não atinge as expectativas daquela tarefa porque não recebeu um bom direcionamento do líder. Aí o líder vai dar um feedback negativo e a pessoa vai se sentir mal por aquilo, gerando um sentimento de frustração. Vamos olhar os efeitos de uma conclusão mal sucedida da tarefa. Se eu faço a tarefa, concluo essa tarefa, porém eu não sou bem sucedido, eu vou receber um feedback negativo, eu associo a tarefa a uma frustração e acabo me tornando um colaborador desengajado. Para resumir, quando o colaborador passa a associar tarefas a coisas negativas, a sensações negativas, ele inconscientemente começa a resistir a novos desafios. Isso faz com que ele fique chateado, fique resistente. Não é isso que a gente quer para um colaborador de alto desempenho. Então, o que é necessário para engajar os membros da equipe? Olha só. Ao invés de apenas reconhecer as pequenas conquistas, é importante que o líder reconheça as pequenas conquistas para engajar os liderados em assumir novas tarefas voluntariamente, além de sinalizar quais os comportamentos e níveis de execução esperados. Ao invés de comprometer-se com o sucesso do liderado apenas, o liderado precisa ser bem-sucedido na realização da tarefa, para que seja reconhecido legitimamente e associe a tarefa a algo que proporciona prazer. Quando a gente está falando de praticar o feedback, só o feedback não é suficiente. É importante que ele seja rápido, próximo ao evento, com o objetivo de construir segurança psicológica e engajar a equipe. E ao invés de só delegar com assertividade, eu vou seguir os 6 passos para poder conseguir delegar com eficácia. E aí, gostou do que a gente viu até agora? Vamos exercitar um pouquinho e colocar a mão na massa? Pense em uma tarefa que você pode e precisa delegar para alguém. Escreva um e-mail como se estivesse passando as orientações para essa pessoa. E aí, gostou do exercício? Espero que tenha ajudado a absorver o conteúdo